Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Praticando o Amor. E nesse canal nós falamos a respeito do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com o nosso próximo e do amor que nós precisamos nutrir por nós mesmos, né? O mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas, todo pensamento, todo entendimento, todo coração, com todas as forças, toda sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Então é a respeito desse amor que nós falamos aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, deixe o seu like, fortalece o canal, torna o canal mais relevante, o YouTube recomenda para outras pessoas e compartilhe também com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Você ainda não me conhece? Muito prazer, meu nome é Hélio Correia, eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e hoje nós vamos falar aqui a respeito de amor, de perseverança. Vamos entender um pouquinho as coisas que estão acontecendo e o que nós devemos fazer. Tá legal, pessoal? Bom, vamos lá. Hoje o texto é um texto bem sugestivo, segundo os últimos acontecimentos, e você sabe do que eu estou falando. Então, no capítulo 24 do livro de Mateus, nós começamos a ler assim, o capítulo 24. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então, ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que o tempo chegou e que o Senhor está próximo de voltar. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Um país atacará outro, em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Em algumas traduções está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, pessoal, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, né? E eu estou gravando esse vídeo dia 26 de fevereiro de 2022. Há 2 dias atrás, a Rússia invadiu a Ucrânia, ou seja, um país contra outro país, guerras, bombas, pessoas perdendo a vida, bem o que Jesus Cristo falou, né? Está registrado aí na sua Bíblia. A palavra de Deus não mente, Jesus não mente, porque a gente sabe que o pai da mentira não é Deus, não é Jesus, e você sabe bem quem é. Então, esse canal, ele existe para que nós falemos de amor e do amor de Deus para conosco. Então, Deus me ama e Deus te ama. E Deus quer o melhor para a gente. Deus quer o melhor para todos os povos. As Escrituras Sagradas falam: Deus não deseja que nenhum de nós se perca, mas deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E diz mais: no livro de Atos, ele fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância.
E o que Jesus fala aos discípulos no Monte das Oliveiras está registrado aqui no Evangelho de Mateus, eu acabei de ler, capítulo 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, sabe, pessoal, todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Todos temos, né? Como eu já falei aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Diversidade de Dons. Eu tenho o meu corpo, né? O meu corpo é composto de vários membros, né? Eu tenho o olho, eu tenho o nariz, eu tenho a orelha, eu tenho a boca, eu tenho as mãos, eu tenho os pés, o meu coração bate para pulsar o sangue, enfim. O corpo é um, os membros são muitos. Cada membro tem uma função específica. Assim somos nós. Cada um de nós tem uma missão específica aqui, né? Mas sem dúvida nenhuma existe uma que é principal e que todos temos. É a questão do amor, né? A gente, por amor, a gente faz coisas incríveis. A gente é capaz de dar a nossa própria vida por amor a alguma pessoa. Mas o amor universal, sabe? O amor pelo próximo, que é esse amor que Deus deseja que nós sintamos pelo outro, e por isso ele pede, né? Na verdade, ele manda, né? Que é um mandamento, que nós o amemos de todo o pensamento, de toda a inteligência, com toda a intensidade, de todo o coração, com todas as forças. E a maneira, e eu sempre insisto semanalmente aqui, de nós fazermos isso é nós amarmos ao nosso próximo, ao nosso amigo, ao nosso irmão, aquela pessoa que está próxima de nós. E agora, sabe, gente, existe uma guerra acontecendo do outro lado do mundo, né? Na Europa, nós estamos aqui no Brasil. Então parece muito longe e é geograficamente muito distante da gente. Mas isso atinge a todos nós, porque nós estamos ligados por fios invisíveis de amor, sabe? O amor, ele não deve ser apenas por aquelas pessoas que nós conhecemos, mas a gente precisa sentir a dor do outro, porque veja, na Ucrânia, na Rússia, na China, em Bagdá, não importa aonde há pessoas, há criaturas feitas por Deus, há criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, assim como eu sou, assim como você é. Então, há necessidade de que a gente, sabe, se importe com as outras pessoas, sabe? Isso é a compaixão. Eu já falei em algum vídeo, eu não lembro mais qual foi o vídeo, que o oposto do amor não é o ódio, não é, sabe? Ah, você não ama, então você odeia. Não necessariamente. O oposto do amor é a indiferença. Então, quando você é indiferente, você não ama, sabe? Quando você se torna indiferente a alguma pessoa sofrendo, algum pedinte na rua, alguém que precisa de uma ajuda e você não liga, sabe? E você não lembra, não se lembra e nem sofre. Quando você é completamente indiferente, você está esvaziado de amor. Então você não está fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos, que é sentir a dor do outro. Mas a gente não precisa sentir a dor do outro estando lá. A gente pode fazer intercessões, sabe? Agora voltando à Ucrânia e à Rússia, né? Que por enquanto estão apenas envolvidas Rússia e Ucrânia, mas provavelmente daqui a pouco isso vai se expandir, sabe, pessoal? Então, assim, a gente precisa entender o que é a expansão do amor na vida da gente, sabe? Existem lá brasileiros, existem missionários, existem médicos, existem profissionais de outras áreas em ambos os países, sabe, que podem estar sofrendo de forma direta. Então, assim, as famílias aqui sofrem e nós que não conhecemos nenhuma pessoa de lá pessoalmente, a gente também sofre porque é o nosso semelhante, é o nosso próximo. Então,
Então, como nós aprendemos que nós precisamos amar o nosso semelhante, existem pessoas lá que são semelhantes, que estão sofrendo. Então, a gente pode minimamente interceder a Deus, pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. É óbvio, pessoal, que as profecias elas vão se cumprir. Deus não mente. A palavra de Deus não volta vazia. Mas se a gente perseverar até o fim, Deus, ele pode proteger, e na verdade a própria Escritura fala que Deus vai abreviar o tempo, senão ninguém suportaria. Vamos pensar nessa questão da perseverança, vamos perseverar em oração, vamos perseverar, sabe, em ajuda humanitária de alguma maneira que você possa, faça isso, não deixe de fazer. Mas se você não pode fazer nada, ou melhor, você acha que não pode fazer nada, você pode orar a Deus, você pode interceder, você pode, sabe, pedir a Deus que tenha misericórdia, que proteja as pessoas que estão lá. E, sobretudo, aquelas pessoas que estão lá numa causa humanitária, sabe? Numa causa de amor, né? Ou por amor, tá certo? Eu me lembro de uma história, sabe? Eu sempre gosto, né, de contar alguma história, eu conheço muitas histórias, de um sábio que estava já próximo da morte dele, e aí ele chamou todos os seus discípulos e falou: olha, está próximo da minha morte e eu vou falar para cada um aqui qual é a missão de cada um. Você vai ter que estudar muito para poder ensinar as pessoas o que eu tenho ensinado. Você vai ler bastante e vai falar para as pessoas. Você vai trabalhar em construções. E aí chegou num determinado discípulo, né, que já era bem antigo, que o havia acompanhado em várias situações, falou: e você vai ser um contador de histórias. Você vai viajar de cidade em cidade contando as histórias que têm a ver comigo, que são histórias inspiradoras. E aí, por um lado, aquele discípulo ficou muito feliz, que ele falou: poxa, que legal, eu vou viajar de cidade em cidade. Mas por outro lado, ele ficou pensando: puxa, mas eu sou casado, eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, vou ficar viajando daqui para ali, dali para aqui e tal, como é que vai ser? E aí ele perguntou: mestre, mas essa minha missão, ela será durante toda a minha vida ou em algum momento ela vai acabar? E aí o mestre falou: não, num determinado momento ela vai acabar. E quando ela irá acabar? E o mestre falou: você saberá quando ela irá acabar. Mas fique tranquilo, ela não será durante toda a sua vida. E ele começou a fazer aquilo, começou a viajar depois que o mestre faleceu e começou a contar as histórias daquele sábio, daquele mestre, né? E aí ele contava e as pessoas gostavam muito. Ele sabia, nossa, milhares, né? Eu ia falar centenas, mas ele sabia milhares de histórias, porque ele havia sido uma testemunha ocular. Ele estava sempre com aquele mestre, com aquele sábio. Então ele sabia muitas histórias, ele estava lá, presente, né? E aí, um determinado dia, alguém falou para ele: olha, lá na cidade tal, era uma cidade muito distante, muitíssimo distante, tem um camarada que ele é milionário e ele gosta muito de ouvir histórias, e ele paga bem por cada história, então acho que seria interessante você ir lá. E aí aquele camarada pensou e falou: puxa vida, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou contar as histórias, vou estar realizando minha missão e ainda vou ganhar para isso. Eu vou lá. E aí arrumou o seu cavalo e viajou durante horas e horas até chegar naquela cidade. E ele falou: olha, meu nome é fulano de tal e eu viajo pelos locais contando história, e ouvi dizer que aqui há uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias desse sábio, que eu fui discípulo dele. E aí o empregado chamou aquele patrão, e o patrão ficou felicíssimo de recebê-lo, falou: olha, você viajou tantas horas e não, fique aqui, relaxe, tome um banho, vamos fazer uma refeição e descanse, e depois que você tiver descansado, aí você me conta as histórias, eu pago bem por cada história e eu vou gostar muito de ouvir as suas histórias. Ele falou: eu sei muitas histórias, milhares de histórias. Falou: ótimo, então
vá tomar seu banho, descanse, vamos comer, depois você descanse um pouco mais e depois do jantar você me conta as histórias. E aí tudo aquilo aconteceu e depois do jantar, quando eles estavam descansando e começaram a conversar e tal, e aí o homem rico falou, me conte alguma história do seu mestre. E aí deu um branco naquele camarada, ele não lembrava da história, de nenhuma história, zero. E ele falou, olha, o senhor me perdoa, mas assim, não está vindo nenhuma história na minha cabeça e eu me sinto até envergonhado. Eu falei que sabia milhares de histórias e não está vindo nenhuma. E aí aquele homem rico foi muito tranquilo, né? Muito compreensivo e falou, não, você viajou muitas horas, está muito cansado, fica tranquilo e tal. Vamos dormir, amanhã depois do café e tal, você me conta alguma história. E aí foram dormir, amanheceu o dia seguinte e aquele homem novamente não lembrou de nenhuma história. E aí almoçaram e passou a tarde, chegou a noite, jantaram e tal. E aí o homem rico falou, bom, agora você deve lembrar de alguma história. E ele falou, olha, eu estou muito envergonhado, muitíssimo envergonhado, mas assim, eu quero que o senhor saiba que eu sou uma pessoa decente, sou uma pessoa digna, eu jamais faria a viagem que eu fiz para vir aqui lhe contar histórias e sendo mentiroso. Eu realmente sei muitas histórias do meu mestre, mas eu não me lembro de nenhuma agora, eu peço perdão e eu estou tão envergonhado que eu vou embora. Eu só lhe peço a gentileza de que o senhor me permita ficar aqui essa noite, porque a viagem é muito longa, já está à noite. Então amanhã de manhã eu pego meu cavalo e vou embora. E aí o homem foi mais uma vez compreensivo, falou, não, você está muito cansado ainda da viagem, fica tranquilo, está estressado e tal. Amanhã, depois do café, você vê se você lembra de alguma história para você me contar. E aí ele falou, tá bom. E aí amanheceu o dia seguinte, já o terceiro dia, e aquele homem, depois do café, ficou forçando a mente, mas não lembrou de nenhuma história. E ele falou, olha, senhor, me perdoa. Ele ficou muito envergonhado e pegou o cavalo dele e foi embora. E depois que ele já havia galopado mais de 2 horas, veio na mente dele um flashzinho assim de uma história que ele havia vivido com o mestre dele. E aí ele parou o cavalo, só que ele não lembrava do final da história, ele só lembrava do início da história. E aí, como ele só lembrava do início da história, ele ficou pensando, volto ou não volto? Caramba, será que eu devo voltar? Será que eu não devo voltar? E aí ele resolveu voltar. E aí ele voltou, galopou mais 2 horas e pouca, e aí chegou na casa daquele homem rico, tocou a campainha, e quando tocou a campainha, para surpresa dele, quem abriu a porta foi o próprio homem rico e não o mordomo. E aí ele falou, olha, eu voltei porque eu lembrei de um pedaço de uma história, mas assim, não consigo lembrar de mais de nada, eu não consigo lembrar nem do final da história, eu só sei uma parte da história porque eu vivi isso com meu mestre. E aí o homem, que parecia ter chorado muito, né, estava com os olhos muito vermelhos e tal, falou, olha, entre e me conte esse pedaço da história que você lembrou. E aí aquele viajante, né, aquele contador de histórias, falou, a história que eu me lembro é a seguinte, eu estava com meu mestre e aí nós fomos numa cidade onde havia um governante, um prefeito que era muito mau, ele era muito rígido e ele era muito corrupto, ele cobrava as pessoas impostos altíssimos e tal, e aí o meu mestre foi lá e o meu mestre pediu para que eu fosse até o gabinete dele falando, olha, o mestre fulano de tal está aqui e quer te ver. E eu tive muito medo, porque ele era muito rígido, ele era muito ruim, ele matava as pessoas. E o meu mestre falou, fique tranquilo, vá lá e fale que eu quero falar com ele e nada vai te acontecer. E eu obedeci o meu mestre, fui lá e de fato ele, quando ouviu eu falar que o mestre estava na cidade, que queria vê-lo, ele me recebeu muito bem. E no dia seguinte ele recebeu o mestre e naquele mesmo dia, quando ele recebeu o mestre, ele sumiu da cidade e ninguém nunca mais pôde vê-lo. Entrou um novo governante e aí aquele novo governante era mais maleável, era mais tranquilo, fazia mais coisas pelo povo e a cidade prosperou e ninguém nunca mais ouviu falar daquele governante ruim. E aí, essa é a história que eu me lembro. E aí, aquele homem olhou para o contador de histórias e falou, olhe bem para mim. Olhe bem para mim, você não está me reconhecendo?
E aí, quando o contador de história olhou bem para ele, falou: caramba, mas é o senhor? Ele falou: sim, sou eu. Eu sou aquele governante, eu sou aquele homem ruim. E eu fiquei tão arrependido quando o seu mestre conversou comigo e me falou e me mostrou todos os meus erros. E eu falei para ele: mestre, não existe uma maneira de eu consertar todos os meus erros? E ele disse: sim, arrume suas coisas, saia da cidade, vá viver num local distante e todo dia peça a Deus que Deus perdoe seus pecados. E ele há de perdoar. E ele falou: mas como eu vou ter essa certeza de que Deus ouviu a minha oração e de que de fato o meu arrependimento chegou aos céus? E o mestre falou: quando alguém chegar na sua casa e lhe contar essa história, será esse o dia. E quando você veio aqui que você não lembrava de nenhuma história, eu fiquei pensando, é porque o meu arrependimento ainda não foi completo, não foi genuíno e Deus ainda não me perdoou. E à medida que você não foi se lembrando, eu fui entendendo dessa maneira. E agora que você voltou e me contou a história, eu entendo que, de fato, depois que você foi embora, eu chorei muito e de joelhos pedi muito para que Deus me perdoasse, para que Deus aceitasse o meu arrependimento. E agora que você voltou e me contou a história, eu entendo que, de fato, Deus me perdoou e o meu arrependimento foi, de fato, genuíno. Então, pessoal, o que quer dizer essa história é o seguinte: esses dois homens perseveraram, sabe? Porque assim, o contador de histórias não lembrava de nenhuma história, então ele já tinha galopado 2 horas com seu cavalo, já estava muito distante daquela casa, daquela cidade. Ele poderia simplesmente falar: não vou voltar, eu só lembrei de um pedaço da história, mas ele perseverou em voltar e contar. Mesma coisa aconteceu com o dono da casa, o homem rico. Ele poderia simplesmente falar: ele não lembrou de nada, Deus não me perdoou, meu arrependimento não foi genuíno, eu já fiz tudo durante tantos anos e nada aconteceu, então, deixa pra lá, eu vou viver minha vida. Mas ele perseverou. Então, o que eu quero chamar a sua atenção para que você pense é o seguinte: persevere no amor, persevere na oração, persevere em oração por você, pela sua família. Por mais que às vezes a gente não consiga visualizar ou vislumbrar algo que a gente quer, mas vamos acreditar e usar a nossa fé, porque afinal de contas, fé é a gente enxergar aquilo que os olhos naturais não podem ver, mas que os olhos espirituais veem muito bem. Então, através da oração, através da fé e através da perseverança, certamente nós vamos alcançar todas as coisas boas que nós tanto queremos. Tá certo, pessoal? Pense nisso, ore, exercite a fé e persevere sobretudo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Obrigado a você que ficou comigo até aqui agora o final desse vídeo. Você ainda que não é inscrito, eu te peço que você clique aí no inscrever-se, clique no sininho das notificações, deixe o seu like, isso fortalece o canal, compartilhe com outras pessoas que vocês sabem que precisam ouvir desse conteúdo e que vão gostar desse conteúdo, e isso vai fazer bem para muita gente, eu tenho certeza disso, tá certo? E me ajude a fortalecer o canal e a expandir, a crescer esse canal para que ele torne-se cada vez mais relevante. Eu consigo olhar isso através dos olhos da fé e perseverando naturalmente. Beijo no coração de todos. Papai do céu os abençoe, os guarde e os proteja. E proteja também essas pessoas que estão envolvidas nessas questões internacionais. Beijo no coração de todos. Vida, saúde e paz.